seja muito bem-vindo a mais um Rap Talks, Cultura e Liderança, o podcast da Rap Gestão. Estou eu aqui, João Dornelles, CEO da Rap, ao meu lado, Luana Borges, minha sócia, parceira, nossa head agora de inovação e cultura, também adaptando esse nome, também inovação e cultura é algo novo pra gente, né? Crescendo e reposicionamento dentro. Muito bem. Estamos super bem acompanhados, né, Luana? Eu ia brincar, dizer que é o nosso primeiro convidado internacional no podcast da Rap, mas depois eu descobri que ele já virou brasileiro, então nem sei se dá pra dizer que é internacional. Mas, cara, deixa eu começar apresentando essa pessoa, um amigo querido em particular, alguém com quem a gente tem, graças a Deus, tido a sorte de ter uma proximidade familiar, inclusive, uma pessoa assim, muito do bem de um coração, muito grande. Mas falando profissionalmente deste cara, estamos recebendo hoje aqui no Rap Talks o Joel Rodrigues. Ele é líder. Eu quero fazer direitinho como tá aqui, porque se eu fosse fazer tudo, a gente ia ficar todo o podcast só no currículo dele. Mas vamos lá. Líder do Centro de Inteligência do Sistema Fê-Comércio aqui no Ceará, líder de estratégias de inovação e impacto social do IMTS Innovation Group e número 1 dos cientistas top em computação no Brasil pelo Research.com. Então, assim, uma pessoa com um nível de conhecimento altíssimo para a gente falar hoje sobre IA, né? Sobre inteligência artificial, como a tecnologia de alguma forma redefine o papel do líder. Joel, seja muito bem-vindo, meu amigo, que prazer gigante poder ter você aqui pra gente bater um papo, né? Eu quero agradecer, uma satisfação imensa estar aqui com vocês, pessoas tão queridas, e vocês que lideram uma empresa incrível, uma empresa que está transformando vidas, está transformando os nossos líderes. Então, para mim é uma honra, uma satisfação e agradeço pelo convite e espero contribuir aqui para a nossa reflexão sobre esse tema tão atual. Hoje que a inteligência artificial virou uma buzzword, virou o tema dos nossos dias, talvez das palavras mais procuradas nos motores de busca e que, de facto, nós entramos numa nova página no desenvolvimento da tecnologia a nível mundial e tudo aquilo que ela pode impactar na vida das pessoas, em particular na vida das empresas e dos seus líderes. Então, eu creio que para mim é uma honra, um privilégio poder refletir com vocês sobre isso, ainda por cima junto de pessoas que são tão dotadas e que vão tão à frente na área da cultura organizacional, na área de gestão, na área da liderança. Então, olha, muito obrigado e espero de alguma forma que as nossas reflexões contribuam para você, líder, para você, empresário, para você, estudante, que quer aprofundar estas temáticas, em que, no fundo, nós colocamos a inteligência artificial, uma ferramenta ao serviço da gestão, da liderança, ao serviço das pessoas e que seja usada no melhor da humanidade para nós construirmos paz e bem, gerando prosperidade, riqueza e impactar positivamente a vida das pessoas. Amém. Eu fui parar para pensar, de fato, qual era o melhor caminho para a gente iniciar essa conversa, inclusive para conectar diretamente IA e liderança, né? Lu, estava pensando aqui. Acho que primeiro redefinir, não digo, mas o tema é como a tecnologia redefine o papel da liderança. E eu acho que um primeiro passo importante é entender. Nós estamos vivendo, né, Lu, uma época em que a liderança acho que nunca foi tão exigida, vamos dizer assim. Aliás, esse ano que passou, acho que, eu não sei se é uma tendência, acontece, começa a vir um cliente de uma área e começa a vir vários daquela área, interessante. Nós atendemos muitas indústrias, né, Lu? E como na indústria, não diferente de outros ambientes, está sendo muito exigido do líder deixar de fazer pura e simplesmente aquele papel antes de garantir os processos, pura e simplesmente de fazer a operação, e está sendo cada vez mais exigido que esse indivíduo faça a gestão de pessoas. Então, quer dizer, o indivíduo já faz gestão de processos, faz gestão da comunicação, precisa fazer gestão das pessoas, ele tem que fazer gestão da rotina, cada vez mais tem sido exigido também inteligência emocional desse indivíduo. Então, assim, primeiro ponto, eu acho que destacar o papel da liderança. Lu, querendo ou não, você está à frente de muitos dos nossos projetos, quando você enxerga esses desafios, inclusive você conduz geralmente alguns dos nossos módulos que falam de gestão de rotina. Esse é um dos exemplos que a gente já pesquisando viu, onde já existe muita IA. Traz um pouquinho da tua visão hoje já sobre liderança, essencialmente, esse papel, e claro que o que mais fizer sentido para você. Eu vou fazer um gancho, na verdade, João, com o que o Joel falou nessa abertura, né? Para mim, esse é um tema muito especial e ter você, Joel, aqui conduzindo essa nossa conversa para gerar valor para quem vai ouvir, realmente me emociona, porque você estava falando e eu estava lembrando da nossa caminhada para a gente se conhecer.
nós nos conhecemos em um grupo de empresários. Então, eu acho que aqui a gente já abre o insight para a mentalidade da gente buscar esses espaços para se conectar, para pensar fora da caixa, para conhecer outras pessoas. E eu acho que a gente foi muito agraciado pela oportunidade nesse espaço, né, que foi o Cúpula. Eu acho que vale reconhecer, inclusive, que foi com, né, o Cúpula Club, que nós nos conectamos. E falar de inteligência artificial, muitas vezes pode ser pensado ou abordado como uma coisa dissociada da gestão de pessoas ou desse olhar integral. Mas você traz, olha a tua abertura, a humanidade, né? De uma forma tão humana, de uma forma tão sensível. Trazer a tecnologia, trazer a inteligência artificial a serviço das pessoas, para o propósito das organizações. Então, eu queria só fazer esse contexto que, assim, é muito especial. Está falando para gestores, está falando para empresários, está contribuindo com a evolução das organizações, né, que é o que a Rap se propõe, o que esse podcast também, e ter você aqui, que é uma gigantesca referência, trazendo de uma forma simples e tão humana esse contexto. E aí, João, dentro da sua provocação, né, sim, é um desafio gigantesco, sobretudo na gestão de rotina. Eu acho que essa é uma das maiores dores, assim, a gente entrando e fazendo diagnósticos em diferentes empresas de diferentes tamanhos, tem duas coisas que são dores principais, eu entendo hoje na liderança, e que não teve uma organização que a gente fosse fazer um trabalho que não trouxesse isso de forma muito presente, que é a gestão de rotina e a comunicação. Né? Então, a gente está falando de uma agenda complexa, de um universo muito mais competitivo, que eu tenho que dar conta de muitas coisas que o relógio ele está passando. Então, como é que eu faço uma boa gestão da minha rotina para fazer gestão de pessoas, para fazer relacionamento com stakeholders, para poder dar conta das minhas análises de relatórios, isso, e como é que eu comunico de forma assertiva? Porque muitas vezes a minha comunicação falha me gera um retrabalho e impacta no meu tempo, né? Ou a comunicação do outro. Então, esses são dois desafios e que eu entendo e gostaria muito de te ouvir, Joel, para entender como é que a inteligência artificial, como é que a tecnologia pode agregar para esses líderes que estão nos ouvindo a otimizar o tempo, a gestão da rotina, a própria comunicação, entendendo a responsabilidade deles nesse movimento que perpassa necessariamente por se conectar com pessoas. E perdão se você me permite, Lu, só para acho que ampliar até o foco nesse sentido, né? Sim, perdão, sobre comunicação, sim, gestão de rotina, mas esse IA que chegou aí de diversas maneiras e formas, né, no mercado, como é que, no geral, a inteligência artificial pode contribuir, né, com o papel da liderança? De facto, vocês estão a abordar pontos extremamente cruciais e que são desafios diários dos nossos líderes e que, de facto, impactam muito o dia-a-dia das organizações, em particular das empresas, né? Eu, depois, se houver tempo, a gente pode falar um pouquinho como é que a IA surgiu e porque é que só agora ela aparece como a grande ferramenta da hora, não é? E quanto ela pode impactar as nossas organizações. Focando um pouquinho nos aspectos que vocês referiram, eu vejo que, em primeiro lugar, as organizações têm que ter uma estratégia para a aplicação da IA. Não pode ser só porque é a bola da vez e a gente não pode ficar de fora. Porque se não houver estratégia, ela pode ser catastrófica. Os resultados podem ser devastadores. Então vamos ver isso pelo lado positivo, vamos ver isso como uma enorme oportunidade, como um desafio que, se bem feito, de facto vai impactar muito positivamente a vida das organizações, em particular a rotina dos líderes. De facto, a ferramenta inteligência artificial, ela ajuda imensamente em todo o trabalho que é rotineiro, que é repetitivo, que é aquele trabalho hercúleo e que permite que o líder possa acompanhar em tempo real a sua organização. E aí nós sabemos que hoje o grande foco das lideranças organizacionais basicamente se prende com a gestão de processos, rotinas e pessoas. Eu vejo que com a aplicação ajustada da ferramenta de inteligência artificial, nós vamos caminhar para algo que é aquilo que nós líderes, e vocês sabem, no meu caso, eu tenho investido muito a nível de liderança humanizada, liderança inspiradora, então todo esse trabalho que eu tenho aplicado a mim próprio, eu vejo a ferramenta de inteligência artificial como um auxiliar estratégico para focar exatamente na área estratégica da organização e focar nas pessoas.
focar nas pessoas para quê? Para que elas possam viver o seu propósito alinhado ao propósito organizacional e que as pessoas possam, num ambiente saudável da organização, viver melhor a sua missão e conseguir resultados. Nós hoje, cada vez é mais premente o ciclo da inovação mais curto, os desafios em termos de concorrência, a concorrência à escala global, os desafios são imensos e, de facto, a ferramenta de inteligência artificial é um auxiliar incrível para produzir mais, melhor e com menos recursos. Então, nós podemos, de facto, aumentar a rentabilidade das organizações. Por outro lado, se de facto essa aplicação não for feita da melhor forma, nós podemos aumentar a assimetria entre as pessoas. Tem aí questões éticas que nós podemos falar mais adiante e temos toda a parte de inclusão e transformação digital que impacta largamente quando nós falamos de novas tecnologias. Então eu creio que são aqui vetores que vocês podem amanhã confirmar nos vossos trabalhos do dia-a-dia, impactando as lideranças das organizações, porque eu acredito profundamente que nós, cultivando e investindo nessas áreas, na área de estratégia, fazendo essa migração, delegação de papéis bem definidos, delegação de competências, de responsabilidades, e aí focar naquilo que o líder deve focar, na estratégia e antecipar os produtos que vêm a seguir, os serviços, a oferta da empresa e o seu posicionamento estratégico, porque hoje nós sabemos, é claro para todos, que temos que, de facto, estar à frente do nosso tempo para as nossas empresas serem disruptivas e poderem, no fundo, apostar na inovação contínua. A inovação deixou de ser algo ocasional, que a gente faz anualmente quando pensa num planejamento estratégico e quando a gente pensa a médio e curto prazo, e passou a ser rotina. Então nós de facto temos que ser disruptivos por rotina. Quando hoje a gente fala da utilização e da aplicação da inteligência artificial nas empresas, eu tive um insight que é pensar numa inteligência aumentada, numa inteligência expandida. Confesso que eu não li isto na literatura, não quero ter o copyright, mas eu vejo que esta temática vai ser muito atual e vai ser presente em curto prazo seguramente. Porquê? Porque de facto a inteligência artificial é um auxiliar, como a tecnologia foi quando foi entrando na rotina das empresas e no trabalho do dia-a-dia das pessoas, e vai facilitar que a gente possa ir mais além. Como um auxiliar que nos pode trazer dados, que nos ajuda a fazer uma gestão baseada em dados, em algo concreto que está acontecendo, e não fazemos uma gestão de navegação à vista e baseada no feeling, não é? Isso já era, não é? Já hoje nós consideramos isso do passado, com estas ferramentas muito mais, isso fica distante. Você já trouxe a fala que já me remeteu a uma pergunta que eu vejo muito em podcast quando vão tratar de IA. A IA poderá nos substituir e tudo mais. E acho que fica muito claro que naturalmente existem essencialidades do ser humano que a máquina não consegue fazer, mas que a capacidade de processamento de informação, né, de velocidade e tudo mais, naturalmente pode deixar a gente muito mais suportado, seja por dados, pelo que for. Se o João me permitir, nós podemos até voltar um pouquinho atrás. O que é que quando se fala de IA, né? Inteligência artificial. Basicamente, nós falamos aqui de dois grandes conceitos. Vejam, e aí eu vou entregar a minha idade. Eu aprendi inteligência artificial há 30 anos atrás, nos anos 90, quando fiz a graduação em Engenharia da Computação lá na Universidade de Coimbra. E aí, sempre nós falávamos de inteligência artificial junto a dois grandes conceitos, conhecimento mais raciocínio. Então, quando nós hoje falamos, seja qual for a inteligência artificial que nós estamos a utilizar, ela vai se basear num banco de conhecimento. Quanto mais alargado esse conhecimento for, mais oferece de possibilidades para ela trabalhar, e depois temos as ferramentas, os algoritmos, tipicamente algoritmos matemáticos, que vão sobre esse grande banco de dados, e por isso é que hoje explodiu a IA, graças ao quê? Ao desenvolvimento tecnológico, das telecomunicações, da capacidade de processamento, da capacidade de memória e da capacidade de conectividade entre as pessoas. Nós hoje transportamos um smartphone, que é basicamente um interface para um mundo gigantesco de tecnologias que pode estar residente à escala da internet, não é? Então, graças a isso, nós temos um manancial de base de conhecimento. Por isso é que nós falamos de vertente ética, porque nós podemos condicionar o banco de conhecimento, se quiserem a base de conhecimento sobre a qual a IA vai trabalhar. Por isso é que nós hoje não podemos falar
de uma única inteligência artificial. Nós podemos falar de múltiplas inteligências artificiais com base na base de conhecimento que a gente está a depositar o seu trabalho e quais as ferramentas de inferência, de raciocínio que são aplicadas sobre essa base de conhecimento. Então, eu creio que este princípio basilar é importante até para colocar a nossa audiência na mesma página e podermos estar todos a conversar sobre a mesma base e sobre os mesmos conceitos e sobre as mesmas definições. Está certo? Então, agora, evoluindo para a sua questão, e se quiser atualizar até para os nossos ouvintes ficarem focados, a gente pode retomar aí. No fundo, o João questionou sobre como é que a inteligência artificial pode de fato transformar a vida da liderança nesse dia a dia com todos os desafios que tem. Inclusive, incorporando um pouco mais, usando o que você trouxe, você disse, olha, que as empresas deveriam pensar estrategicamente como utilizar, né? Como é que as empresas hoje, ou quem está... Eu confesso que eu não sei, talvez a Luana use mais do que eu hoje em dia as ferramentas de IA que já existem, mas como é que a gente, que de alguma forma é leigo, né, que está ouvindo falar do que existe aqui, pode de fato começar, tanto como, não falo só pessoa física ou líder, mas como é que a empresa deveria estrategicamente se preparar e começar a atuar, ou começar a trazer a IA para dentro dos negócios? Eu vejo que a inteligência artificial não pode entrar agora, assim, de um momento para o outro, se não houver um trabalho prévio. Nós temos que integrar a inteligência artificial num processo de transformação digital. Porque primeiro nós temos que mapear processos, integrar, organizar a empresa. Porquê? Porque senão a gente pode investir imenso na introdução da inteligência artificial na empresa, algumas pessoas tirarem proveito, outras não, ou até a empresa passar ao lado de uma grande oportunidade de evolução. Então, de facto, tem que ser estrategicamente planejado. Tem que ser feito um onboarding, as pessoas têm que ter aprendizado, têm que ter treinamento para dominar as ferramentas e saber como interagir com a inteligência artificial. E aí nós podemos evoluir para a personalização dos perfis de inteligência artificial e cada pessoa na sua função pode ir parametrizando e criando o seu, digamos assim, entre aspas, avatar que vai interagindo com ele. No fundo, eu posso ver a ferramenta de IA como o meu assistente pessoal que me ajuda na minha rotina do dia a dia. E a interação que eu tenho com a inteligência artificial é ajustada às minhas necessidades. O João cria as suas prompts, a forma de interagir com a inteligência artificial ajustada às suas necessidades, assim como a Luana cria as suas. Se vocês trabalham noutra área da empresa, seja na comunicação, seja no marketing, seja na produção de conteúdos, aí vocês já vão usar inclusive outras ferramentas de inteligência artificial ajustadas às necessidades. De facto, a gente hoje tem uma miríade de ofertas e exatamente porquê? Porque o que é que varia? As pessoas podem questionar, mas porquê é que existe tanta ferramenta de inteligência artificial? Será que uma não resolvia tudo? Precisamente porque o dataset, traduzindo lá português, no fundo o conjunto de base de conhecimento, do conjunto de dados que nós utilizamos, pode ser circunscrito à nossa organização, pode ser um recorte de dados que a gente retira da web e pode ser aberta também a pesquisa na web, como por exemplo o bem conhecido passa publicidade, ChatGPT, que é aquele que rompeu fronteiras. Porque a grande virada de chave do momento que nós estamos vivendo foi quando a OpenAI abriu uma ferramenta de inteligência artificial para utilização popular, universal, e aí facilitou, no fundo, a divulgação e a explosão do que está acontecendo, porque vocês vejam, a inteligência artificial surgiu, assim, o termo surgiu pela primeira vez no artigo científico nos anos 50. E aí nos remete, por exemplo, a Alan Turing, que foi um grande matemático inglês que usou pela primeira vez esse termo num artigo em 1956, e vejam, na altura, nós estávamos caminhando, ele criou a máquina de Turing, que é conhecido como um modelo computacional. Tem um filme, né? Tem um filme, inclusive, que retrata a sua vida, a sua história. Depois temos von Neumann, que veio com um modelo matemático, um matemático holandês, que de facto serviu de base para os computadores atuais. Isto lá nos anos 60, 70. E aí surgiram os mainframes, surgiram grandes gigantes de tecnologia, e muitos deles sucumbiram. A IBM é um bom representante dessa época, que se foi reinventando ao longo do tempo, e de facto surgiram uma série de ferramentas, tecnologias. Nos anos 90 evoluíram muito os algoritmos matemáticos de suporte à inteligência artificial. Veja,
Eu fiz um sistema diagnóstico médico nos anos 90, que hoje ainda é atual. Porquê? Porque, de facto, não houve uma grande evolução de algoritmos. Surgiram novos algoritmos. Nós usávamos um determinado padrão e ele foi evoluindo. E, de facto, hoje nós estamos cada vez mais com aprendizagem, com algoritmos de aprendizagem profunda, que permite, de facto, com a base de conhecimento que a gente oferece a esses algoritmos, eles possam gerar novo conhecimento, e aí sim nós vemos algumas áreas, como a área da criatividade, a área da inovação, a receber enormes contributos, porque precisamente nós não conseguimos abarcar tanto conhecimento. A inteligência artificial tem essa facilidade de conseguir fazer a análise de volumes de dados gigantes e conseguir fazer uma síntese. E aí existem ferramentas que procuram validar falsos positivos, falsos negativos, e não sei se vocês repararam, muitas vezes a própria inteligência artificial procura validar com o usuário se de facto a resposta é ajustada ou não. Para quê? Para ela também ir aprendendo e, no fundo, reduzir ou mitigar ao máximo as sugestões absurdas, que isso pode acontecer. E aí nós temos o domínio da ética, que é muito relevante. Imaginem, por exemplo, que nós estamos num domínio da inteligência artificial que só homens brancos utilizam. Se não houver uma preocupação de ordem ética, vai criando um viés ajustado a esse perfil do usuário. Banco de dados. Imagine no recrutamento, por exemplo, aí pode excluir determinadas competências, determinados perfis de pessoas. Por isso é que, de facto, sempre que a gente hoje estuda IA e pensa na utilização da inteligência artificial na liderança empresarial, a questão da ética, a questão da estratégia de utilização, disseminação e de utilização da inteligência artificial tem um peso relevante. Posso seguir daqui? Sim. Eu tenho duas perguntas, uma delas até eu acho que vou direcionar para você, Lu. Você já utiliza IA, né? Eu sei, ontem eu cheguei à noite, ela estava sentadinha no ChatGPT, eu acho. Não sei, ela estava utilizando ali. A Rap já utiliza, né? Sim. Posso ampliar nas minhas áreas dentro da Rap também. Nossos times utilizam a IA. Como é que você, como usuário, aqui nós do lado de cá, né? Eu sei que você também é usuário, mas não tão entendedores como o Joel é. O que você tem percebido já de mudança na sua rotina, na sua vida, na sua realidade, por conta do advento, da popularização aí das IAs? É muito interessante ver, de fato, eu tenho usado bastante dentro das minhas frentes, né, na Rap, provocado o time. E é tão interessante, João, porque, vamos lá, papel de líder, né? Eu me abri para experimentar esse universo e eu fomento isso com o meu time. Mas é muito interessante ver o movimento reverso também. O time, as pessoas da minha equipe, eu tenho uma equipe muito jovem, também vem trazendo inúmeras contribuições. Olha, encontrei isso, usei dessa forma. Então, a ambiência, ela faz muita diferença, eu percebo isso. Tá favorável, tá trazendo, e aí a gente viu algum curso gratuito, a gente viu alguma forma, a gente compartilha, existe um grupo de WhatsApp que a gente provoca, né, os insights. Então, um ponto que eu vejo relevante é provocar essa ambiência no time, trazer esse movimento, falar da inteligência artificial, provocar mesmo a mentalidade das pessoas para fazer um bom uso. Isso pode ajudar a transformação e o advento ou o uso mesmo desse recurso internamente. Como é que a gente tem utilizado, né? Eu vou pensar um storytelling para um projeto novo. A gente usa a inteligência artificial para poder pensar ali no movimento. Eu tenho uma vaga para abrir. A gente usa a inteligência artificial para poder pensar não só o perfil da pessoa, mas os canais de comunicação. E isso é muito interessante porque parece para a gente óbvio, como coisas que a gente está utilizando. Mas eu estava conduzindo um programa de desenvolvimento para RHs. E um tema que a gente estava trabalhando era recrutamento e seleção. E aí, uma mentoria estratégica, a gente foi para o ChatGPT em mentoria para poder trazer ali o perfil que aquele grupo estava com mais dificuldade em contratar, e a gente foi construindo juntos os prompts e fazendo ao vivo ali esse conjunto, né, esse grupo de
pessoas de RH construindo juntos e aprendendo, e aquilo não era óbvio. Então, às vezes, o óbvio precisa ser dito, né? Isso não estava sendo utilizado, não era algo que as pessoas estavam olhando como possibilidade de acesso, e tão facilmente. Então, seja para dentro do RH, seja para a natureza finalística mesmo da REP, seja o marketing, tem utilizado muito aqui dentro. Então, para análises de respostas, a gente alimenta muitas vezes com dados e pede ali, ó, me ajuda a chegar aqui no suco, né, de toda essa informação. Então, isso tem ajudado muito, sim, a chegar em algumas soluções, em alguns caminhos. A estratégia também, eu estou pensando OKRs. A gente tem que construir o planejamento, o plano de alguma OKR. Vamos utilizar o chat com um olhar crítico. Então, eu acho que esse é um ponto muito interessante. O ser humano, ele precisa se ferramentar, mas não dar amém para o que está ali. Mas vir com esse olhar realmente de não operacionalizar, mas de deixa eu analisar estrategicamente o que está vindo para que eu possa trazer as minhas contribuições, alimentar com outras informações. Então, é dessa forma que a gente tem utilizado bastante aqui dentro. E voltando lá para o comecinho da nossa conversa, isso tem otimizado o tempo. Porque muitas vezes eu consigo ter insumos para a minha criatividade com esses acervos, com esses materiais e vir com um olhar mais estratégico. E voltando para a comunicação, que foi um ponto que eu falei no começo, né? Gestão de rotina e comunicação, também dessa forma. PDO, PDCO, Plano de Desenvolvimento da Cultura Organizacional. A gente tem que fazer uma estratégia de comunicação para as pessoas. Vamos usar o chat GPT, vamos usar a inteligência artificial para pensar, trazer informações, pensar os pontos de contato, como é que a gente pode comunicar. Então, isso também tem ajudado bastante. Que legal, de fato. Eu gostava de realçar um aspecto que a Luana falou e que me parece muito relevante, que às vezes a inteligência artificial atemoriza um pouquinho as pessoas. E aí eu vou buscar a minha experiência de cerca de 25 anos de professor universitário, em que, de facto, eu sempre dizia aos meus alunos, vocês têm que ser críticos da internet, quando navegam na web, porque os conteúdos que lhes chegam não são certificados por nenhuma entidade. Qualquer pessoa pode colocar conteúdos na web e nós temos o drama das fake news, agora deepfake e tudo mais, e a inteligência artificial usada no pior sentido do termo pode ser devastador, não é? Ela pode reproduzir a nossa voz, a nossa imagem, pode pôr palavras na nossa boca que a gente nunca pensou. Então, de facto, nós temos que ter sempre uma autoridade, nós temos que controlar a IA e jamais permitir deixar a IA solta. A mesma coisa se passava com os conteúdos normais da internet. Então, nós temos que ser críticos e temos que, no fundo, desenvolver cada vez mais as pessoas um espírito crítico e para as pessoas terem bagagem, terem conhecimento para poder criticar e não simplesmente aceitar aquilo que é proposto. Imagina, por exemplo, por um LLM. Porquê? Porque, de facto, uma ferramenta como o ChatGPT, ela vai propor muitas vezes soluções ou dar sugestões que até podem não ser cabíveis. E nós temos que ter a maturidade para avaliar e dizer para ele, olha, não gostei da sua resposta. É isso aí. Ela é enviesada, falta isto, falta aquilo. Então nós estamos aqui a ajudar a melhorar a resposta futura dessa. Porquê? Porque ele vai guardar essas informações e aí vai, então, seguramente depois no futuro não cometer o mesmo erro ou não dar a mesma sugestão. Você usou um termo, Joel, acho que foi inteligência amplificada, inteligência expandida. Eu amei isso que você trouxe, porque eu acho que é por esse olhar. Quando eu estou ali interagindo, eu acredito que ele agrega com as coisas. Poxa, eu não pensei nisso, que interessante. Então, me ajuda a amplificar. Mas quem dá o tom sou eu, né? Quem tem o olhar crítico de dizer... Isso faz sentido, agregou. Legal. Até no próprio plano, eu falei da OKR, da construção do plano, ele vai trazer um plano que faz sentido ou não. E eu tenho que vir com esse olhar crítico, mas ele me ajuda a enxergar um caminho. E isso é muito interessante. Ajuda a dar ideias novas, a dar sugestões, mas quem faz o recorte somos nós que construímos o documento final. Nós é que assinamos. Então aí faz todo sentido. Eu não vou delegar em terceiros uma minha responsabilidade própria. Até porque eu posso fazer um trabalho péssimo, não é? E amanhã dizer assim, puxa, mas que negócio é esse? Não faz sentido, isso não se aplica. Então, de facto, nós precisamos ter maturidade e aí sim, o líder também tem que contribuir para o desenvolvimento das pessoas. Isso. Esse é um grande desafio do líder, porque se ele não tiver pessoas com competências técnicas, pessoas com competências sociais e relacionais, desenvolvimento de inteligência emocional, saber usar bem as ferramentas, não vai obter os resultados esperados. Então, no fundo, é um investimento que depois não tem retorno.
Eu vejo uma ajuda incrível da inteligência artificial para a otimização de tempo e nos dar mais tempo para o lazer. Eu creio que é um aspecto importante que o João abordou há pouco, e a gente não refletiu sobre ele, tem a ver com aquela questão que atemoriza muitas pessoas, que é a inteligência artificial vai destruir muitos empregos, vai prejudicar, entre aspas, o emprego, por aí fora. Eu retomo aquilo que nós falávamos com a informatização das empresas, que hoje é pacífico. De facto, existe uma série de profissões que, com a evolução da tecnologia, simplesmente se vão extinguindo porque não fazem sentido. Por exemplo, não existia o datilógrafo no passado para as máquinas de escrever, extinguiu-se. Hoje existem novas profissões. Então, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente vai falar de pessoas ligadas à estratégia de IA, vamos falar de pessoas que vão implementar soluções de IA, treinamento de IA, novas inteligências artificiais, e no fundo nós vamos ganhar tempo, e eu espero que o ser humano tenha a sabedoria de utilizar o eventual tempo que possa sobrar para atividades de lazer, para a família e para nós termos uma sociedade cada vez mais humana e mais fraterna, porque eu creio que, de facto, a tecnologia sempre deve trazer um agregado para a sociedade e que a gente possa, de facto, construir um mundo melhor. Que não faz sentido de outra forma, né? Um pensamento que eu sempre tive sobre essa questão da substituição, né, dos cargos, é que isso é uma coisa da evolução natural. Eu sempre tive uma linha de raciocínio, para mim fez muito sentido nessa questão da substituição de uma nova tecnologia que chega e vai acabar com os empregos. Eu entendo que isso é uma evolução natural. Eu acho que lá na época da Revolução Industrial, né, no advento da máquina a vapor, que naturalmente muitas pessoas que estavam no campo saíram do campo e foram para cidades. E depois disso a tecnologia, quando as máquinas começaram a se computadorizar, como você falou, né? Ou seja, sempre teve uma necessidade de evolução do ser humano. São desafios. Sabe que eu, enquanto professor e professor universitário, académico, eu sempre procurei incutir nos nossos alunos um aspecto muito importante, que é que vocês saiam da universidade com a capacidade de aprender a aprender ao longo da vida, porque a profissão, o emprego que vocês têm hoje pode não existir daqui a 10 anos. Então se preparem para vocês até serem construtores da vossa carreira, serem construtores do vosso emprego e serem, no fundo, responsáveis, assumirem a vida nas mãos, dizer assim, eu assumo a responsabilidade pela minha vida, eu vou construir a minha felicidade. Porque sempre as pessoas falam nisso, mas aí tem que pôr os meios, não é? A gente pode pedir a ajuda de Deus, mas temos que fazer a nossa parte. E aí nós podemos, de facto, investir na nossa formação, treinamento, qualificação. Para quê? Para nós próprios podermos traçar e chegar onde nós sentimos que é o nosso projeto de vida. Então aí faz todo sentido que cada um use isso a seu favor. Vamos utilizar a ferramenta inteligência artificial a nosso favor, como utilizamos as tecnologias que foram sendo desenvolvidas. E aí vamos estar um passo à frente da evolução do resto das pessoas, vamos ter vantagem competitiva nisso e, como sociedade, de facto, nós temos uma série de desafios quando a gente olha para a governação. Nós temos um enorme desafio porque isso vai aumentar as assimetrias sociais, seguramente, e pode criar uma franja da sociedade muito desfavorecida. Então vamos trazer essas pessoas, vamos dar letramento digital, vamos ajudar essas pessoas a poderem ultrapassar essas dificuldades. Conforme nós hoje vemos que qualquer pessoa sabe utilizar um celular, sabe tirar mais ou menos proveito de um smartphone, que esse smartphone possa dar mais ferramentas às pessoas e que as pessoas vejam que uma ferramenta de inteligência artificial pode ser o seu auxiliar do dia a dia com um aspecto muito relevante que a gente ainda não referiu. Eu posso substituir uma panóplia de ferramentas que eu uso e utilizo por uma ferramenta de inteligência artificial. Eu posso prescindir de um motor de busca e eu usar a ferramenta de inteligência artificial para isso e faz uma síntese, até traduz noutra língua se eu necessitar, faz um resumo, gera um gráfico, faz uma apresentação, faz um pequeno vídeo, um sketch, uma publicação na rede social. Então é assim, eu tenho uma série de ofertas que vão otimizar muito o meu tempo e me ajuda a sistematizar. Qualquer pessoa hoje não sabe o que é determinado conceito, determinado assunto e pede para uma ferramenta de IA explicar e detalhar e não entendi bem, explica de outra forma, vai buscar um vídeo que me ajude a ilustrar. Então eu posso pôr de parte uma série de ferramentas que eu tenho que procurar separadamente e posso usar, de facto, o meu assistente
pessoal como motor de busca, tradutor, ferramenta de resumo, de criação até de apresentações, geração de imagens, por aí fora, né? De slide. Né? Tudo. Eu costumo dizer sempre, quando eu faço determinado tipo de apresentações na área da tecnologia, em que eu procuro fechar com desafios que podem ser desenvolvidos em termos de pesquisa, desenvolvimento para criar novas soluções, para promover o avanço de conhecimento, e sempre isso eu lanço um desafio para as pessoas, que é: a imaginação é o nosso limite. Então não se deixe limitar por você próprio. Ouse criar, ouse pensar fora da caixa, e que esse pensar fora da caixa passe a ser rotina. Esse é o seu diferencial competitivo enquanto trabalhador, não é? E ver aí alguém que pode estar sempre numa rotina fora da caixa de inovação e que obviamente é diferenciado, não é? E aí vai construir e vai ser uma pessoa que de facto tem uma produtividade e uma apresentação de resultados, se quiserem uma palavra só, uma entrega completamente diferenciada, né? Com resultados. Me vieram duas memórias aqui ouvindo o Joel. Primeiro, acho que no episódio 2, que foi com a Gleiciane Lima, era na época superintendente da Será Cidadão. Nós atendemos eles no ano de 2023, se eu não me engano, eles estavam fazendo uma transição digital, inclusive, né? Transformação digital. Eles, inclusive, são responsáveis hoje por levar muita educação para pessoas de baixa renda e tudo mais, através dos VaptVupt e tudo mais. Então, só para lembrar, Gleiciane, beijo, saudade. Super importante. E qual era o segundo ponto? Me fugiu. Já eu lembro, mas esse foi uma das questões. O que eu gostei muito que o Joel trouxe foi, e eu acho que se você precisar voltar um pouquinho aqui agora, nessa última fala do Joel, e ouvir de novo, né, escutar de novo essencialmente o que ele trouxe várias dicas de várias visões do que você pode parar no seu dia a dia e buscar soluções. Me remeteu agora, eu estava sentado nesse final de semana fazendo análise de DRE. Análise do demonstrativo de resultado, e eu queria um conceito mais claro do que era liquidez corrente. E eu abri o ChatGPT lá, estava usando outra ferramenta, eu acho, não me lembro, e perguntei qual é a definição de liquidez corrente. Ele me trouxe fórmulas, visões, e eu ainda fiquei como gestor financeiro, né? Que tipo de influência na minha tomada de decisão esse indicador pode ter? E ele me trouxe múltiplas visões, análise que me ajudou muito na minha tomada de decisão como gestor financeiro. Então, assim, eu não sei o que mais, Lu, você tem, mas eu gostaria até, um dos pontos finais que eu tenho aqui, se você entender que pode trazer até exemplos nesse sentido, para quem está nos assistindo, que talvez não começou ainda ou que quer começar a entender um pouco mais sobre IA e como é que a IA pode fazer parte da vida dela. Tem algumas dicas de coisas mais simples, talvez, que essa pessoa, onde ela poderia começar a se experimentar, tanto o indivíduo que talvez está nos assistindo aqui, quanto a empresa que quer começar a trazer para dentro do seu negócio? Eu creio que nós precisamos, sobretudo, de empoderar as pessoas. Confiar que elas vão aproveitar e nós fazermos o papel de líderes, que é, no fundo, de guiar, de sermos os facilitadores, para as pessoas poderem, no fundo, sentir o conforto e não ser aquela aprendizagem muito por intuição. Então eu creio que aí nós ganhamos tempo e somos assertivos, não é? Quando nós falamos na miríade de soluções que nós temos hoje, e imaginem, 2025 é o ano da explosão das inteligências artificiais. Eu já expliquei anteriormente porque é que vão surgir milhares e milhares de soluções. Sempre alguém vai dar um passo à frente, vai especializar, vai procurar entrar em nichos de mercado. E de facto nós vamos perguntar, saiu tanta ferramenta de IA que eu não consigo dar conta. Simples, pergunta à própria IA. Define a sua necessidade, que a IA te ajuda a dar uma resposta e experimenta. Porque como qualquer ferramenta, sempre tem um trial, não é? Um tempo de uso gratuito, ou tem uma licença gratuita, como o próprio ChatGPT 3.5, e aí dá para experimentar, para ganhar hábito, para aprimorar, para aprender como é que se interage. Hoje, uma série de instituições criaram livros gratuitos. Por exemplo, o próprio Sebrae criou um livro, e-book, cursos online gratuitos, as pessoas procuram, baixam, utilizam e se familiarizam com
com a própria utilização das ferramentas. Nós, na nossa empresa, por exemplo, compramos agora licenças para todos os colaboradores da maior empresa de IA que existe no Brasil. Então, porquê? Porque, de facto, eles foram disruptivos e criaram uma espécie de um dashboard que congrega uma série de ferramentas e, de acordo com as necessidades, ela própria vai buscar, permite guardar as últimas pesquisas, criar prompts, auxilia, tem muito treinamento. Eu acho que é uma questão que, de facto, ajuda as pessoas a terem ali acessível, quando necessitam uma ajuda online e cursos com certificação. Eu creio que vai ser um diferencial também competitivo de cada pessoa, também mostrar certificações e capacitações que depois num processo de seleção pode ser vantajoso para ela. Então, de facto, eu vejo a chegada da IA numa perspectiva de massificação como uma grande oportunidade para nós podermos contribuir e sentirmos que estamos de facto a evoluir rapidamente e que tudo o que tem a ver com rotina, tudo o que tem a ver com trabalhos muito repetitivos, que a ferramenta nos ajuda. E quando a gente olha para as organizações, eu estou a vislumbrar, por exemplo, aquelas organizações mais tradicionais e complexas, com grandes volumes de dados e com muitas aplicações, em que a gente pode criar um layer de AI que vai fazer integração e que vai dar ao líder os dados, como a gente costuma dizer, processados e resumidos com indicadores, com a possibilidade da gente acompanhar a execução e olhar para os OKRs, ver como é que eu estou, como é que os indicadores, onde? A qualquer momento, em tempo real. E a gente poder tomar decisões assertivas. Então eu creio que a IA é uma enorme oportunidade, é um desafio, sempre a gente tem alguma resistência à mudança, mas nós como líderes temos que ir em frente e mesmo com medo mesmo, como a gente costuma dizer, e sermos motores de transformação das nossas organizações. Aí eu vejo uma enorme oportunidade, porque de facto aí a gente vai vencer barreiras e vamos abranger novos mercados, vamos alargar os horizontes da nossa organização. Porquê? Porque a gente consegue fazer mais rápido e com, no fundo, essa inteligência expandida a gente conseguir melhores resultados. Eu sou um otimista por natureza, então eu acredito que, de facto, as pessoas que quiserem vão conseguir aproveitar esta oportunidade. Ficou muito forte para mim, Joel, e eu quero já agradecer a você por toda essa contribuição e fazendo uma correlação da IA com o cenário de mercado que a gente está vendo, competências necessárias para o novo momento. Me veio um desenho na cabeça, a mudança, ela é algo que não tem como a gente controlar, ela está aqui posta, o cenário ele está se modificando. A postura com a qual a gente vai lidar com a situação vai dizer se ela é uma oportunidade ou se ela é uma ameaça. E essa postura de curiosidade, entendendo que hoje, como você falou, o smartphone ele é um acesso que as pessoas têm de uma maneira muito mais fácil do que se existia no passado. Então, eu vejo a isso como informação... se me permite, querida, mas chega. Eu vejo isso como uma democratização do acesso ao mundo gigante da tecnologia ao serviço das pessoas. Perfeito, e isso é incrível. Eu tô assim, com a cabeça fervendo do que você está dizendo, porque diferente do passado, que talvez para a gente ter acesso a algum conhecimento, existia um desnivelamento muito grande mesmo, de classe, não, hoje a informação está aqui, está disponível para todo mundo. Então, se eu tiver uma postura de curiosidade para experimentar isso que está aqui à disposição, né, na minha mão, eu posso adquirir conhecimentos, expandir mesmo o meu universo e os acessos que eu terei. Me permita, veio-me agora um insight muito simples, mas que a gente não abordou. Quando a gente fala de emprego, de oportunidades, nós estamos aqui na capital do Nordeste, em Fortaleza, voltados para os Estados Unidos, para a África, para a Europa. Somos a segunda cidade mais conectada do mundo, com uma série de data centers, em perspectiva. Porquê? De facto, a inteligência artificial necessita de muita infraestrutura e de infraestrutura de alto nível. Vem aí, nós estamos vivendo a transição estamos no advento da computação quântica, que vai dar uma aceleração incrível no desenvolvimento tecnológico. E aí tudo que tem a ver com segurança, tudo que tem a ver com enormes capacidades de processamento, de armazenamento de dados, de conectividade, de facto eu vejo aqui uma enorme oportunidade para o Ceará, para o Brasil, mostrar que de facto nós podemos estar um passo à frente.
Nos gigantes da tecnologia estão aqui, a gente convive com eles, são nossos parceiros e mega investimentos estão vindo, estão projetados. Então, de facto, eu vejo isto como uma enorme oportunidade de nós atrairmos mão de obra especializada, dos nossos jovens verem aqui uma enorme oportunidade. Veja-se o esforço que as universidades públicas e privadas do nosso Ceará estão fazendo em termos de capacitação, de treinamento, a junção das 4 hélices, seja o governo, a academia, as empresas e a sociedade civil, juntas, exatamente para criar novas oportunidades e todos olhando na mesma direção. Eu vejo isto como, sem querer ser repetitivo, dizer assim, o Ceará como uma nova oportunidade para o Brasil e para o mundo. Perfeito. Eu ia comentar que acho que você vai ter que voltar, né? Porque tem tantas perguntas que eu gostaria de fazer aqui agora, e pelo que o tempo que nós temos não permite nesse momento, então eu vou deixar já o convite para que você volte em algum outro momento para a gente continuar esse papo aqui. Eu há pouco, eu confesso que eu não me aprofundei, mas há pouco vi reportagem já falando sobre cerca de mais de 50 milhões de investimento aqui no Ceará. Só em um data center aqui próximo, aqui no litoral, inclusive. Então, meu Deus, o quanto isso vai exponenciar o crescimento aqui na região, de fato, disso. Então, assim, quero agradecer, de fato. Isso, engraçado isso que você comentou agora sobre criatividade. Era outro ponto que eu tinha esquecido antes, porque nós tivemos na verdade, a gente estava gravando um podcast exatamente falando sobre a importância da criatividade, né, dentro da liderança. Então, como isso se conecta completamente com inteligência artificial. Então, espero que você que assistiu aqui tenha curtido um pouco. Um fechamento nesse sentido, João, atravessando a inteligência artificial com o cenário mesmo das tendências de mercado, várias pesquisas, vários artigos apontam que a tendência das competências mais valiosas do futuro e do presente é a capacidade de resolver problemas complexos. Então, a criatividade, a visão sistêmica, a análise crítica que você falou, né, para que eu consiga acessar, mas analisar aquilo que é pertinente, essa postura de curiosidade, de aumentar o meu repertório, são essenciais para que a gente consiga trazer soluções, né? Eu agradeço, Ana, trazer esses pontos, porque eram alguns pontos que eu queria falar e que, de facto, por decorrer da conversa, a gente não abordou, que tem a ver exatamente com a postura da pessoa. Porque, de facto, nós vemos a IA como uma enorme oportunidade, mas tem uma série de competências pessoais e humanas que as pessoas precisam desenvolver para também surfar essa onda, nomeadamente a flexibilidade, o facto das pessoas deixarem de lado, cristalizarem determinado tipo de conhecimento, dizer assim, não, de facto, eu tenho que estar aberto ao novo, eu tenho que estar disponível para poder aprender algo, não estar amarrados a determinados preconceitos em termos de rigidez trabalhista. Porquê? Porque, de facto, isso me vai limitar. No fundo, é algo que pode ser até libertador para as pessoas, porque elas vão sentir até como se podem desenvolver. E, sobretudo, isto vai conectar muitas pessoas e pode melhorar muito a cultura. O Ana deu aqui um exemplo incrível das equipes da Happy, que, no fundo, juntas vão mais longe. Eu, de facto, sou um defensor do trabalho em equipe. Se eu tive sucesso ao longo da vida profissional enquanto cientista, foi porque tive o privilégio de trabalhar com pessoas incríveis e trabalharmos em equipes que nos procuramos superar, porque, de facto, o todo é ser muito mais do que a soma das partes, e eu creio que também aqui se prova que assim é, não é? Então, vamos fazer acontecer esse futuro, porque o futuro está nas nossas mãos. Nunca foi tão fácil se nós soubermos caminhar e trilhar esse caminho. Muito bem. Joel, quero te agradecer imensamente por ter topado o convite e vir para cá conversar um pouquinho com a gente. Eu vou pedir seu suporte, sua ajuda, porque acho que a gente tem que colocar, Gabriel, deixa eu acionar você aqui rapidinho, a gente tem que colocar uma lista aqui embaixo na descrição de ferramentas interessantes em diferentes focos de visão que as pessoas, quer dizer, pelo nosso tempo a gente não conseguiu tratar pontualmente quais são as ideias, mas se você puder nos ajudar nisso, trazer alguns exemplos de ferramentas. Eu já utilizei exemplo de ChatGPT, Gemini e tantas. E é muito interessante que a gente tem que ter a humildade, por exemplo, de colocar a data do nosso podcast, porque aquelas ferramentas que são as mais atuais na data da publicação, passado um mês podem estar desatualizadas, muito desatualizadas. Maravilhoso. Então a gente, de facto, continuar a cultivar a humildade e o desejo de aprender, de sempre ir mais além, porque é aí que a gente também vive. E nós hoje falamos muito de que as pessoas precisam de viver
verdadeiramente, né? Então vamos cultivar essa alegria, o desejo de aprender e de transformar a vida numa belíssima aventura. Maravilhoso, obrigado. Acho que é importantíssimo comentar, hoje, dia 5 de fevereiro, né, de 2025, independente de quando é que você está assistindo esse vídeo, para você saber que as dicas que estão aqui embaixo estão relacionadas a essa época. Como você comentou, talvez isso mude. Mas para a gente fechar, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo, meu irmão, um prazer. Agradeço. Muito obrigado. Gigante ter você aí. Uma satisfação imensa estar com vocês. Parabéns por essa iniciativa. Obrigado. Estou certo que através destes canais vocês impactam as pessoas que seguirem e tiverem o privilégio de acompanhar o Happy Talks. Muito obrigado pelo vosso convite, uma satisfação imensa. Parabéns pelo vosso trabalho. Obrigado. Vocês de facto contribuem para transformar as empresas e transformando as empresas transformam a sociedade. Eu comecei dizendo o quanto eu te admiro e eu finalizo dizendo isso. Que honra, meu amigo, ter você e que a sua voz possa chegar a mais pessoas, porque a maneira como você traz a inteligência artificial, as tecnologias para a vida das pessoas é um movimento de transformação, de evolução. Muito obrigada amiga. Graças por a Deus. estar aqui com a gente. Gratidão. E a você que acompanhou mais um Happy Talks, esse foi o nosso 4º episódio, espero que você esteja curtindo. Se você ficou com alguma dúvida, quer fazer algum comentário, por favor, vem aqui embaixo, deixe seu comentário, deixe a sua dúvida que a gente responde com você, manda até, se for o caso, para o Joel poder responder Com certeza. alguma dúvida que você tenha, certo? E você vai encontrar em algum lugar nessa tela um QR Code, um link lá embaixo, para você poder entrar em contato com a Happy, quer desenvolver sua liderança, entende que precisa evoluir o seu time, amadurecer mais, inclusive, acho que vale comentar, cada convidado que vem aqui me dá uma ideia nova de produto, Luana. Porque eu já tô pensando que é uma coisa que não acontece hoje com veemência, mas já a gente vai precisar começar a trabalhar a inteligência artificial na liderança efetivamente, né? Então já grandes parcerias podem surgir a partir daqui. Então, clica no link, acessa o QR Code, entra em contato com a gente, vai ser um prazer poder contribuir com a sua empresa, com o seu time de liderança. Beijo, valeu, até a próxima. Até mais.